Este material contém depoimentos de empreendedores de marketing de rede bem-sucedidos. Segundo eles, este negócio tem um grande potencial e pode auxiliá-lo a alcançar o sucesso. Mas ser bem-sucedido significa muito mais do que simplesmente acreditar em garantias. Dependerá do seu trabalho individual e em equipe, da sua dedicação, compromisso e esforço pessoal. Professores Pelicanos, Jim Dornan. Thank you very, very much. Muito obrigado mesmo. I love this business. Eu adoro esse nosso negócio. And I love Brazil. Eu adoro o Brasil. You're the best. Vocês são os melhores. Thank you. Muito obrigado. How many of you are here at your very first ProNet convention? Quantos de vocês estão aqui em sua primeira convenção da ProNet? Look at this. Congratulations. Parabéns a vocês. How many of you are still wondering when the business meeting is going to begin? Quantos de vocês ainda estão perguntando quando é que a parte do negócio vai começar? This is the craziest business in the world. Esse é o negócio mais maluco do mundo. I'm almost embarrassed to tell you I've been doing this business for 25 years. Quase que me deixa um pouco embaraçado confessar a vocês que eu estou nesse empreendimento fazem 25 anos. If you're wondering, I was only 9 years old when I started. Se você está fazendo as contas, eu tinha 9 anos de idade quando eu me inscrevi. Actually, I hope that very soon one day you can meet my wife, Nancy. Eu espero que um desses dias, muito logo, você possam conhecer a minha esposa, Nancy. She's fantastic. Ela é fantástica. One of my frustrations tonight, I must admit, Uma das frustrações que eu sinto hoje, devo confessar, is I want to be in Argentina listening to Tim Foley right now. é que eu gostaria de estar na Argentina ouvindo a palestra do Tim Foley agora. I have to leave in the morning, Amanhã de manhã eu tenho que partir and then Tim Foley comes here. e é justo naquele momento que chega o Tim Foley aqui. I like to listen to Tim Foley. Eu gosto de ouvir o que ele tem a dizer. And you get to hear him and other people tomorrow. E amanhã vocês vão ouvir o Tim e outros. Can you believe this is only the first night of the convention? Vocês acreditam? Até agora é só a primeira noite da sua convenção. And already we all want to go home and just go diamond. E nesse ponto nós já estamos prontos para irmos para casa e chegar a diamante. Well, I don't have a lot of time with you tonight, Eu não tenho muito tempo para falar com vocês hoje à noite, but I just want to bring you a message from around the world of Amway. mas eu quero trazer para vocês um recado de outros cantos do mundo da Amway. I don't think anybody's life could have changed more than mine and Nancy's. Eu não acho que a vida de nenhuma outra pessoa poderia ter sido mudada tanto quanto foi a vida minha e da Nancy. It's unbelievable what has happened in the last 25 years in this business. É inacreditável o que aconteceu nos últimos 25 anos nesse negócio. But I can honestly tell you, I feel like I'm just beginning. Mas eu posso dizer honestamente a vocês, eu ainda sinto que eu estou apenas no começo. I'm just beginning to understand how it really works. Eu estou apenas começando a entender como que realmente funciona. And I'm just beginning to understand how big it really is. E eu estou começando a entender quão grande é esse negócio. And I intend to build this business actively for 20 more years. E eu pretendo continuar a praticar esse negócio ativamente por mais pelo menos 20 anos. It's really starting to get fun now. Agora está começando a ficar realmente divertido. I don't have to worry about money anymore. Eu não tenho que me preocupar com dinheiro. Somebody doesn't want to get in, doesn't matter. Se alguém não quer se inscrever, e daí? I get a great big check every month anyway. De qualquer maneira, ele entre ou não, o meu cheque é gigantesco todo mês. So I'm here to encourage you to dream even bigger than you are. Então eu estou aqui hoje para encorajá-lo a sonhar ainda maior. I've learned that people are no different anywhere in the world. Uma das coisas que eu aprendi é que as pessoas são as mesmas em todos os cantos do mundo. All of the diamonds have the same fears as you do. Todos os diamantes sentem os mesmos receios que vocês sentem. They just did it anyway.
A única diferença é que eles continuaram de qualquer maneira. So they come from all over the world to share their dream and their story. Então os diamantes vêm de todas as partes do mundo para compartilhar com vocês o sonho e a história deles. Because the greatest satisfaction for a diamond Porque a maior satisfação para um diamante is not to just make more money, não é ganhar mais dinheiro, is to bring other people into the small world of diamond. mas sim trazer outras pessoas para esse pequeno círculo de diamantes. I think there are some diamonds here today. Eu acredito que existam alguns diamantes aqui hoje. Do you know who you are? Você sabe quem você é? Zig Ziglar, you know Zig Ziglar? Vocês já ouviram falar de Zig Ziglar, o autor e palestrante? He used to say the definition of insanity Ele dizia que a definição de insanidade, was to keep doing the same thing over and over and expect different results. definição de loucura, é continuar a fazer as mesmas coisas de novo e esperar que os resultados mudem. That's what I was doing as an aerospace engineer. Era justamente isso que eu estava fazendo como um engenheiro aeroespacial. I got all the education I thought I was supposed to have. Eu tinha conseguido toda a educação, as instruções que eu achei que precisava. I had a wife and a baby and a nice house in the suburb. Eu tinha a esposa, uma filhinha e uma casa numa boa vizinhança. I went to work every day. Eu ia trabalhar todos os dias I did a good job. e eu fazia um bom trabalho. But I noticed that the people who would do that every day for 40 years, Mas daí eu notei que as pessoas que faziam a mesma coisa que eu, they were not living the way I wanted to live. por 40 anos fazendo a mesma coisa que eu fazia, viviam de uma maneira que não era a maneira que eu queria viver. So why would I want to go to work every day for 40 years Então a pergunta era por que eu ia fazer aquilo por 20 e 40 anos, unless I wanted the results that those people had? a não ser que eu quisesse justamente os resultados que eles tinham obtido. I learned something in this business. Eu aprendi uma coisa nesse negócio. Maybe a better definition of insanity Talvez uma definição ainda melhor de insanidade, is to keep thinking the same way over and over and expect different results. uma definição melhor seria você continuar a pensar da mesma maneira e esperar que tenha resultados diferentes. This business is about changing our thinking. Esse negócio é a respeito de mudar o modo que a gente pensa. This weekend is about changing our thinking. Esse fim de semana é a respeito de mudar o nosso pensamento. The tapes and the books are about changing our thinking. As fitas e os livros são a respeito de mudar a maneira que pensamos. Because if we can change our thinking, we can change our life. Porque se a gente pode mudar a maneira que pensamos, a gente pode mudar a nossa vida. I didn't know that when I started. Eu não sabia disso quando eu comecei nesse negócio. I only knew computers and airplanes. Eu só entendia de computadores e aviões. I only knew logic and numbers. Eu conhecia lógica, números, matemática. I didn't know anything about people. Eu não entendia nada a respeito de pessoas. I didn't know anything about success. Não entendia nada a respeito de sucesso. I didn't even have any real dreams. Eu nem tinha sonhos, na verdade. Fortunately, my wife had some dreams. Bom para nós, a minha esposa tinha alguns sonhos. She had many dreams. Ela tinha muitos sonhos. She used to ask me every day, "Why are you going to work today?" Ela sempre me perguntava todo dia, por que você vai trabalhar hoje? I said, "Everybody goes to work." E eu falava para ela, mas todo mundo faz isso. No, she says, "There are people that don't go to work. Find out what they're doing." Ela falou, não, tem gente que não vai trabalhar todos os dias. Descubra o que é que eles fazem. My wife would always tell me, "You can do anything." Minha esposa sempre dizia para mim, Jim, você pode fazer o que você quiser. I thought she was crazy. Eu achava que ela era louca. Then I got into this business and other people told me I could do something. Daí eu entrei nesse negócio e outras pessoas começaram a dizer que eu podia fazer o que eu quisesse. I never had anybody tell me I could do it before. Eu nunca tinha tido pessoas ao meu redor dizendo que eu poderia conseguir. That's not what was happening in the engineering office. Certamente não era isso que acontecia em escritórios de engenharia. I was gone all day from my family. Eu passava o dia inteiro longe da minha família. And I noticed that the people that went home early every day E eu notava que as pessoas que saíam mais cedo do trabalho todo dia to be with their family para estar com a sua família were not usually the people that got promoted. eram geralmente as pessoas que não ganhavam as promoções. I wanted to be promoted, E eu queria as promoções. but I wanted to be with my E family. eu queria estar com a minha família também. And then somebody showed me the Amway E business. daí alguém me mostrou esse negócio da Amway. I hated the idea of it.
Eu detestei a ideia. It was products, soap and things. Era produtos, sabão, esses tipos de coisas. Yeah. Yeah. It was selling. Vendas. Yeah. Nossa. It was talking to people. Conversar com pessoas. Yeah. Pelo amor de Deus. It was everything I hated. Era tudo que eu detestava. I like computers. Eu gostava de computadores. Numbers. Números. I didn't like people. Eu não gostava de pessoas. Mainly because I wasn't confident with people. Principalmente porque eu não tinha confiança com pessoas. It's amazing that I'm even in this business. É realmente surpreendente que eu acabei nesse negócio. As a matter of fact, our sponsor wrote down 25 names. Para falar a verdade, o nosso patrocinador escreveu 25 nomes. And the first 24 said no, and then they called us. We were the last one. E só porque os primeiros 24 tinham dito a ele, não queremos um negócio, que ele telefonou para mim e para Nancy. Everything was wrong. Tudo estava errado. The presentation of the marketing plan was terrible. A apresentação que ele fez do plano de marketing foi uma bobagem. They read it from a book and it was boring. Eles estavam lendo de um manual o tempo inteiro. When it was all done, I was hoping Nancy would want to do it. Quando ele terminou, eu tinha esperança que a Nancy se interessasse. Because the money looked kind of interesting. Porque o dinheiro parecia interessante. She was hoping I would want to do it. E ela estava esperando que eu fosse querer fazer o negócio. In fact, she told me that the next day there was only 2 things she didn't like. No dia seguinte da apresentação, ela falou: só tem 2 coisas que eu não gostei. The selling of the products and the sponsoring. Eu só não gostei da parte de venda de produtos e de patrocinar pessoas. She said if I would do that, she would do everything else. Ela falou assim: se você tomar conta dessas 2, eu faço o resto. I was so stupid I thought that was a good deal. E eu, muito burro, achei, bom, tá bom, eu concordo. Everything was wrong in our beginning. No começo nosso, tudo foi errado. We invited the friends that we had. Nós convidamos os amigos que tínhamos. They all said no. Todos eles disseram não. We invited our relatives. Convidamos nossos parentes. They all said no. Disseram não. We invited our college friends. Daí fomos para os nossos ex-colegas de faculdade. Our high school friends. Os amigos do colégio. Our neighbors. Os nossos vizinhos. People we worked with. As pessoas com quem a gente trabalhava. They all said no. Todos disseram não. And when we were most discouraged, e quando nós estávamos realmente no fundo da nossa coragem ou desencorajados, when we couldn't figure out how to get anybody to sign up with us, quando a gente achava que nós nunca íamos saber como colocar alguém no negócio, our sponsor quit. Daí o nosso patrocinador desistiu do negócio. That's not supposed to happen. E nós, puxa, isso não é para acontecer. Everything was wrong. Tudo estava errado. Worked the business hard for 9 months. Nós trabalhamos arduamente nesse negócio por 9 meses. And I got to 9%. E chegamos a 9%. It was horrible. Horroroso. It was embarrassing. Deixava a gente envergonhado. It was frustrating. Frustrados. You say, why didn't you quit? E daí você talvez pergunte, mas por que não desistiram? I didn't have any place to go. Porque eu não tinha outra alternativa. Except back to engineering. A não ser engenharia. I didn't want that. Eu não queria aquilo. So we kept working. Então nós continuamos tentando, trabalhando. Well, you know what happened? Sabe o que aconteceu? We got invited to a convention. Nós fomos convidados para uma convenção. It was the first weekend convention in the history of Amway anywhere in the world. Foi a primeira convenção que durava um fim de semana todo na história da Amway, na história toda da Amway. It was in San Diego, California. Era em San Diego, na Califórnia. There were only 250 people there. E a Amway toda tinha 250 pessoas lá. Nobody ever had a weekend seminar before. Nunca ninguém tinha tido uma convenção de fim de semana até então. Actually, right before the weekend, I tried to cancel because I thought I was going to quit. Um pouquinho antes do fim de semana da convenção, eu tentei cancelar os meus ingressos porque eu achava que eu já ia desistir do negócio. But they told me I couldn't have my money back, so I went anyway. Mas daí eles falaram que eu não poderia ter um reembolso, daí eu achei que eu ia. Best thing I ever did. Melhor coisa que já aconteceu para mim. I got my dream again. Eu recebi de volta o meu sonho. We began to work hard. Começamos a trabalhar arduamente. We sponsored some new people. Patrocinamos umas novas pessoas no grupo. We found some people that wanted it. Achamos algumas pessoas que queriam. 3 months later, we were silver producers. Dali a 3 meses éramos silvers. And that was the beginning. E esse foi o começo. We worked some more. Trabalhamos um tanto mais. And then I quit my job. E daí eu me aposentei do meu trabalho de engenheiro.
I didn't quit it because I really needed the time. Não era que eu precisava do tempo, It was just too negative and I didn't need the money. era que lá no escritório era muito negativo e eu já não precisava mais daquele dinheiro. I was only 25 years old. Eu tinha 25 anos de idade I told my boss I'm going to retire now. e eu falei para o meu patrão, eu vou me aposentar agora. He said, you can't retire, you're too young. Ele falou para mim assim, você não pode se aposentar, você é jovem demais. I said, it doesn't take age to retire, it takes money, and I have that. Eu falei assim para ele, não é idade que você precisa para aposentar-se, é dinheiro que você precisa, e isso eu tenho. I had a 2-year-old daughter, Eu tinha uma filhinha de 2 anos and I wanted to spend time with my family. e eu queria passar tempo com a minha família. And I loved this business. E eu já gostava muito desse negócio. I don't really know why I loved it. Eu nem sei por que eu gostava tanto. Everything about it was difficult for me. Tudo a respeito desse negócio era difícil para mim. Talking to people is difficult. Falar com pessoas era difícil. Everything was difficult. Tudo. But I wanted the results. Mas eu queria os resultados. I remember Nancy saying to me, Eu lembro que a Nancy falava para mim, Jim, we're going to get good at something in our life. ela falava assim, Jim, de alguma maneira, nós vamos ser bem-sucedidos em alguma coisa na vida. If you keep working as an engineer, you're going to get good at it. Se você continuar a trabalhar como engenheiro, você vai ficar um bom engenheiro. But if you keep working at this, you can get good at this too. Mas se você continuar a trabalhar nesse negócio amo, você vai ficar bom nisso também. And if you get good at engineering, you're going to live like the engineers. E se você ficar um bom engenheiro, você vai viver como engenheiros. If you get good at Amway, you're going to live like the diamonds. E se você ficar bom nesse negócio, você vai viver como diamante. I said, good point. Eu disse para ela, querida, você tem razão. Then we had an unexpected problem. Daí nós tivemos um problema que nós não esperávamos. Our second child was born. O segundo filho nosso nasceu We assumed everything would be normal. e nós supunhamos que tudo ia ser normal, It wasn't normal. mas não foi normal. He was born with a very bad birth defect. Ele nasceu com um defeito de nascença muito difícil. The doctors told us he would probably not live. Os médicos nos disseram que provavelmente ele não vai sobreviver. And if he did, we'd have many, many problems. E se ele sobrevivesse, ele teria muitos problemas. And they even asked us if they should bother to do the surgery to repair the problem. Eles chegaram até nos perguntar se nós queríamos que eles se dessem ao trabalho de fazer a cirurgia necessária para meio que corrigir as coisas. Of course, we said, you do the surgery, we'll deal with the future. É claro que nós falamos, vocês façam a cirurgia, nós nos preocupamos com o futuro. In the next 9 months, our son had 11 brain surgeries. Nos 9 meses seguintes, o nosso filhinho teve 11 operações em seu cérebro e na espinha. He was very sick, Ele estava realmente muito mal, had a lot of problems. muitos problemas. Never came home from the hospital for almost a year. Por quase um ano ele nunca veio para casa do hospital. It was a disaster financially. Financeiramente foi um total It desastre, was a disaster emotionally. foi um desastre emocionalmente. It was a disaster business-wise. Para o nosso negócio também foi um desastre. We were at the hospital day and night for almost the whole year. Aquele ano inteiro nós passamos o dia e a noite no hospital, But it was the best thing that ever happened to us. mas foi a melhor coisa que já aconteceu para nós. It gave us a reason to be successful. Aquilo realmente nos deu uma razão para termos sucesso. It gave us a big dream. Deu para nós um sonho muito grande. Not immediately. Não imediatamente. For a while it almost stole our dream. Por um certo tempo, no começo, quase que roubou o nosso sonho. Because we were so focused on the problem, we lost our dream. Porque nós focalizamos tanto o problema que quase a gente perdeu o nosso sonho. 2 years went by. 2 anos se passaram. Now we've been in Amway for 5 years, we were only DDs. E nessa altura nós estávamos na Amway 5 anos e nós estávamos apenas ao nível DD, direto. Nossa, que ruim. That was terrible. Horroroso. It was embarrassing. Deixava a gente até envergonhado. I thought maybe I should quit. I'm not very good at Amway. Eu cheguei a pensar, quem sabe eu deva desistir, porque eu não sou muito bom nesse negócio. My group was not growing. O meu grupo não estava crescendo. And my upline quit. Meu upline já tinha desistido. The next upline up there retired. E o outro upline acima dele já tinha se aposentado do negócio. Next upline was Rich and Jay, and they weren't holding drawn circles anymore.
E o outro upline acima dele era o Richard e o Jay. E eles já não estavam fazendo reuniões caseiras mais. You know what happened? Sabe o que aconteceu? We went to another convention. Nós fomos a uma outra convenção. We didn't want to go, Nós não queríamos ir, but our group signed us up. mas o nosso grupo comprou o nosso ingresso. We only had 5 people there, Nós tínhamos somente 5 pessoas do nosso grupo lá, but we went. mas nós fomos. Got our dream back again. Recebemos de volta o nosso sonho. Went home and went to work. Voltamos a trabalhar. 6 months later, we were Pearl. 6 meses mais tarde, chegamos a Pérola. 1 year later, we were Double Diamond. 1 ano depois disso, duplo diamante. And 1 year later, we were Crown. 1 ano depois disso, Crown. Big difference. Fez uma diferença muito grande. So we went from 2 DDs in our group after 7 years Então nós progredimos de 2 distribuidores diretos no nosso grupo depois de 7 anos to 200 DDs in 9.5 years. para 200 distribuidores diretos no nosso grupo depois de 9 anos e meio. That was 15 years ago. E isso foi há 15 anos atrás. We still had a long way to go. We weren't ready to retire. Ainda tinha um espaço imenso para a gente crescer. Ninguém estava afim de se aposentar. Eric, my son, continued to have many medical problems. O Eric, aquele filho que teve os problemas de saúde, continuava tendo muitos problemas. More than 35 brain operations. Mais de 35 cirurgias no cérebro. A complete spinal fusion. A espinha dele todinha, a coluna dele teve que ser fundida, uma vértebra na outra. And he has seizures. You know what those are? E de vez em quando ele tem ataques. He's in a wheelchair. Ele está confinado a uma cadeira de rodas. And he's the happiest boy you'd ever want to meet. E ele é o rapaz mais feliz que você jamais vai encontrar. He loves his life. Ele adora a vida dele. He thinks he's very lucky. Ele se considera muito afortunado. Has a great attitude. Tem uma atitude maravilhosa. All I have to do is come in the house and look at Eric. Tudo que você tem que fazer é entrar na minha casa e ver o Eric. He smiles. Ele sorri. Our day gets better. E nosso dia melhora. We're very thankful for that. Nós realmente somos gratos por ele. Our other children are equally wonderful, of course. É claro que as nossas outras crianças, nossos 2 outros filhos são maravilhosos também. I have my son David with me again here in South America. He's 15. O meu filho David, o caçula, está aqui comigo na América Latina de novo. We traveled last year to Rome and Greece and Turkey. Ele foi junto conosco ano passado para Roma, Grécia, Turquia. We have a wonderful life now, of course. É claro que a gente tem uma vida maravilhosa agora. Things are very different. As coisas são muito diferentes agora. I can hardly believe myself the changes. É difícil até para mim acreditar as mudanças. Today we have businesses in about 13 countries. Hoje o nosso negócio se espalha por uns 13 países. In fact, I started a business in Australia and I'm a diamond there. Nós começamos o nosso negócio na Austrália, já sou diamante lá. We have 4 diamond legs there. Nós temos 4 pernas diamante lá. 1 double diamond. Um diamante duplo. 2 executive diamonds. 2 diamantes executivos. We have a business in Indonesia. Nós temos um empreendimento na Indonésia, where we get more than 50,000 people to our seminars. Aonde mais de 50 mil pessoas comparecem aos seminários. Go ahead. We broke 200 directs, 30 pearls and 10 emeralds this year. Esse ano nós criamos 200 novos diretos, 30 pérolas. We have about 75 DDs now in Poland. Na Polônia somente nós temos 75 diretos. Another 75 or 100 in Czech and Slovakia. Mais uns 75 a 100 diretos na República Tcheca e na Eslováquia. Another 200 directs and 6 diamonds in Hungary. Uns 200 diretos e 6 diamantes na Hungria. Now Turkey. Agora Turquia. Slovakia. Eslováquia. Brazil, Argentina, Mexico. Brasil, Argentina, México. We're just starting. Nós só estamos começando. It's little business now. Por enquanto é um negocinho. Just learning how to do it. A gente está começando a realmente aprender como fazer funcionar. Brazil is the fastest growing country in the world, I think. E Brasil, que eu saiba, é o país que mais cresce no mundo. Yes.
I'm so thankful that we can work together with Tim Foley, Fabio and the other diamonds here. E eu estou tão grato que nós podemos trabalhar em conjunto com o Tim Foley e com o Fábio e os outros diamantes aqui no Brasil. Tim and Connie are very good friends of Nancy's and mine. O Tim e a Connie são amigos muito chegados meus e da Nancy. Do you know we went to the same university together at the same time 25 years ago? Vocês sabem que há 25 anos atrás, eu e o Tim estávamos na mesma universidade juntos. Amazing. É incrível isso. He was a football hero Ele era o herói do time de futebol and I was in the engineering laboratory. e eu era o herói do laboratório de engenharia. And now we share conventions in South America. E Who would have agora, believed it? e agora nós estamos fazendo convenções em conjunto na América Latina. Quem queria imaginar isso? And I'm so thankful E eu sou tão grato that leaders like Tim Foley que líderes como Tim Foley or Jim Elliott ou Jim Elliott or many others around the world of Amway ou tantos outros de outras partes do mundo da Amway have found a way to work together encontraram uma maneira de trabalhar juntos and build such a powerful support system here in Brazil. e construir um sistema tão poderoso de apoio aqui no Brasil. It is a model for the world to watch. É um modelo para o resto do mundo observar. We're just beginning. Nós estamos apenas começando. I wonder what I could tell you in the few minutes we have. Eu estou pensando aqui, será que eu posso dizer alguma coisa para vocês nos próximos poucos minutos? I don't think you realize how big it is because I hardly realize it myself. Uma coisa, eu acho que vocês não têm ideia de quão grande esse negócio é, porque até eu mesmo ainda não o compreendo completamente. Just 2 years ago, I was trying to decide if I wanted to build a new home. Há 2 anos atrás eu estava tentando tomar a decisão se construir ou não uma casa nova. Now I'm shopping for homes in Australia. Agora eu estou procurando uma residência na Austrália. I was in Europe last week in Austria. Eu estive na Áustria a semana passada. I spent 2 days shopping for castles. E eu passei 2 dias à procura de um castelo para comprar. My wife wants a castle. A minha esposa quer um castelo. Well, I never knew I'd be shopping for castles. Eu nunca imaginava que eu ia ficar à procura de um castelo para comprar. You know, castles are really big. Sabe de uma coisa? Castelo é um treco muito grande. We found one that's bigger than this convention center. Nós achamos um que é maior do que esse centro de convenções. Unbelievable. É incrível. Place for all of our diamonds to come and have seminars. É um lugar onde todos os nossos diamantes podem vir e fazer um seminário. It's amazing. I'm looking at satellites. Agora eu estou estudando, pesquisando satélites. Can you imagine the conventions we can have in the future? Vocês podem imaginar os tipos de convenções que nós vamos ter no futuro. When we have 200,000 people in a football stadium in Brazil, Nós vamos ter, por exemplo, 200.000 pessoas no estádio de futebol no Brasil and more in Turkey, e mais outros na Turquia, more in Poland or Hungary, outros na Polônia ou Hungria, some in Australia and Indonesia, alguns na Austrália, na Indonésia all throughout South and Central America, e espalhados também pela América Latina e Central, and in China, na China, and on one big video screen. e vai ter em cada lugar uma gigantesca tela de televisão. The cameras can switch around the world and see what's happening. E as câmeras vão mostrar de diferentes cantos do mundo o que está acontecendo. And Tim could be in Shanghai. E o Tim poderia estar em Shanghai, na China. Enrique can be in Istanbul. O Henrique vai estar em Istambul, na Turquia. We'll have Pedro Lazardi in Warsaw. O Pedro Lazardi vai estar em Varsóvia. Right. Jim Elliott will be in Sydney, Australia. Jim Elliott vai estar em Sydney, na Austrália. Maybe I'll be in Florida or someplace. E eu vou estar, sei lá, na Flórida, algum lugar assim. And we'll all be speakers at your rally. E todos nós vamos ser palestrantes naquela convenção sua. Then we'll have the camera go around the football stadium in Brazil. Daí então a câmera vai fazer uma tomada geral do pessoal todo no Brasil. Show the people all around the world what a really big meeting looks like. Mostrar às pessoas no mundo inteiro o que uma convenção realmente grande parece. Who knows what we'll be doing? Sei lá o que a gente vai estar fazendo. I want to make just a few points. Eu quero passar para vocês alguns poucos recadinhos. If you're here and you're new, Se você está aqui, você é novo nesse negócio.
You have to understand everyone faces the same challenges when they're new. Você tem que entender que todas as pessoas passam pelos mesmos desafios no começo. Your first step is to understand the business. Seu primeiro passo é entender esse negócio. So I want to say this to you. Então eu quero dizer o seguinte para você. Your product is not your product. Primeiro, o seu produto não é os produtos. Your product is not your product. Seu produto não é o produto. We have great products. Nós temos produtos maravilhosos. You ought to use them. Você tem que usar, deve usá-los. You ought to sell them. Você deve vendê-los. But that's not your product. Mas não é esse o seu produto. When someone says, what is the difference between SA8 and this other product? Quando alguém perguntar para você qual é a diferença entre o SA8 e esse outro produto aqui, You say, well, SA8 cleans your clothes better. você pode dizer, o SA8 limpa muito melhor as suas roupas. That's true, but it's not the answer. Isso é verdade, mas não é essa a resposta. SA8 is better for the environment. SA8 é melhor para o meio ambiente. That's true, but it's not the answer. Isso é verdade, mas não é a resposta. We can talk about all of the wonderful features of SA8. Nós poderíamos falar de todas as maravilhosas características do SA8, But the real difference between SA8 and any other product, mas a real diferença entre o SA8 e qualquer outro produto, SA8 is the only one with PV. SA8 é o único que contém PV. It's the only one that can make your dreams come true. É o único que pode fazer os seus sonhos Of course you use SA8. tornarem-se em realidade. What is your product? Então, o que é o produto? Your product is people. Your product is the dream. O seu produto são as pessoas, o seu produto são os sonhos. All around the world we watch people that have dreams. No mundo inteiro a gente encontra pessoas que têm sonhos, Before this business they had no place to go. mas antes desse negócio eles não têm aonde ir conseguir esses sonhos. We go to a country and the dreamers appear. Chegamos num país e de repente os sonhadores começam a chegar à tona. The workers appear. Os trabalhadores aparecem. Our product is the opportunity. O nosso produto é a oportunidade. We are in the business of helping people to achieve their dreams. O nosso negócio é ajudar pessoas a conseguirem os seus sonhos. That's our product. É esse o nosso produto. So we have to learn how to package our product. Então nós temos que aprender como empacotar How do we o nosso produto. How do we make it attractive? Como fazê-lo mais atraente. How do we help people to know how it does and how it works? Nós temos que aprender a ajudar as pessoas a entender o que esse produto pode fazer e como que ele funciona. And as people join our business, how do we help them learn how to think? E à medida que as pessoas entram no nosso negócio, temos que ajudá-los a aprender como pensar. So we have conventions and seminars to package our product. Então nós temos convenções e seminários para embrulhar, para empacotar o nosso produto. And we have tapes and books to teach them how to use our product. E nós temos fitas e livros para ensiná-los como utilizar o nosso produto. Our product is the dream, our product is the people. Porque o nosso produto é o sonho, é as pessoas. You're network builders. Vocês são construtores de rede. You're leadership developers. Vocês são desenvolvedores de lideranças. When I say your product is not your product, there's no disrespect. Quando eu digo para você que o produto não é o produto, eu não estou desrespeitando o produto. If you don't sell the Amway products, you don't have any PV and you can't go diamond. Se você não vende os produtos da Amway, você não tem PV nenhum e não chega a diamante. But you won't go diamond by yourself. Mas você nunca vai chegar a diamante sozinho. So we got to find those 6 people. Então nós temos que encontrar aquelas 6 pessoas. They might not be the 6 you have now. Pode não ser os 6 que você tem agora, But there's 6 out there for you. mas tem 6 por aí para você. I wrote something else down. Tem uma outra coisa que eu escrevi aqui. Your problem is not your problem. O seu problema não é o seu problema. Everyone comes into this business, they think they have a problem. Todo mundo que entra nesse negócio vem chegando pensando que tem um problema. Sometimes I think the problem is how old or how young they are. Às vezes eles pensam que o problema é quão jovem ou quão velhos eles são. Sometimes I think the problem is the money. Às vezes eles pensam que o problema é a falta de dinheiro, They think the problem is time. ou então a falta de tempo, They think the problem is education. ou a falta de treinamento, de instrução. They think the problem is their downline.
Às vezes eles acham que o problema são os downlines deles. Maybe you think the problem is your upline. Ou talvez você pense que o seu problema é o seu upline. Your problem is not your problem. O seu problema não é o problema. The problem is here, O problema está aqui, in between your ears, entre os seus dois ouvidos. and here in your heart. E aqui no seu coração. Your problem's the same as my problem. O seu problema é o mesmo que o meu. It's how we think. É a maneira que nós pensamos. Has nothing to do with our circumstances. Não tem nada a ver com as nossas circunstâncias. When you have a dream, Quando você tem um sonho you really want it, e você realmente quer aquilo, the facts don't make any difference. os fatos não têm importância nenhuma. You think you're too young, what about all the young emeralds in Brazil? Se você acha, por exemplo, que você é jovem demais, e os jovens esmeraldas do Brasil, You então? think you live too far away from the convention. Se você acha que você vive longe demais da convenção, Whatever you think it is, seja lá o que você pensa que é, you check upline, se você procurar se aconselhar com a sua linha ascendente focus on your dream, e focalizar o seu sonho, problem is still there. o problema talvez ainda esteja lá, It's not your problem. mas já não é mais um problema. The problem is what do we focus on? O problema é no que nós focalizamos a nossa atenção. Our son's medical problems were not our problem. O problema os problemas médicos do nosso filho não era aquele o nosso problema. They're not his problem either. Não são nem os problemas dele. Some things in life are problems, Algumas coisas na vida são problemas, but you see there are two kinds of problems. mas tem dois tipos de problemas. There's the kind you cannot do anything about. They're just facts. Tem aqueles problemas sobre os quais você não pode fazer absolutamente nada. Eles My são son- fatos. My son does not walk. He's in a wheelchair. O meu filho, por exemplo, não pode andar, ele está confinado a uma cadeira de rodas. That's not a problem. It's a fact. Isso não é um problema, isso é um fato. I can't change that. Porque isso não pode ser mudado. He can't change that. Ele não pode mudar isso. So why are we discussing that? Então por que a gente vai discutir isso? We move beyond that. A gente passa além disso. We look at what he can do. A gente olha para justamente o que ele é capaz de fazer. He can do a lot of things. Tem um monte de coisas que ele é capaz de fazer. He plays on a wheelchair soccer team. Ele, por exemplo, joga futebol brasileiro He num goes time snow de skiing. cadeira de rodas. Ele faz esqui na neve. He goes snow skiing in the Rocky Mountains. Ele vai lá nas montanhas rochosas e esquia na neve. He goes to Hawaii. Ele vai para o Havaí, He does a lot of things. ele faz um monte de coisas. And there's some other things he doesn't do. E tem umas outras coisas que ele não pode fazer. But it's not a problem because we can't fix it. Mas não é um problema porque aquilo não pode ser mudado. Other problems, if we can solve them, Tem alguns outros problemas que podem ser resolvidos. then we identify the problem, Então, se eles podem ser resolvidos, a gente os identifica, maybe work with our upline, look for some solutions, trabalha com o nosso upline para achar algumas soluções. and we focus on the solutions. E daí a gente focaliza as We're- soluções. We are here this weekend together Nós estamos juntos aqui nesse fim de semana to get our dream para resgatar o nosso sonho and to make a decision. e para tomar uma decisão. Then it's relatively simple. Daí em diante é relativamente simples. The system tells you what to do. O sistema fala para você o que você precisa fazer. Just get to work. Simplesmente trabalhe. Show the plan. Mostre o plano. They don't get in. Se as pessoas não entram, Next. próximo, Show the plan again. mostra o plano de novo. They don't get in. Se eles não entram, Next. próximo, Show the plan again. mostra o plano de novo. And just keep going until you find the ones that E want to do it with you. continue até achar aqueles que querem participar. But we have to have an attitude. Nós temos que ter uma atitude. We have to be thankful that there's a business like this. Nós temos que ser gratos pelo fato que existe um negócio como esse. Don't complain because you don't have the money for the tapes. Não reclame se por acaso você não tem o dinheiro para as fitas. Be thankful there are tapes and find a solution. Agradeça o fato que existem fitas e ache uma solução. Don't complain about the price of the convention or the seminars. Não reclame a respeito do preço da convenção ou do seminário. Be thankful there are seminars and conventions. Agradeça o fato que existem seminários e Find a convenções solution. e ache a solução. If you have a customer that says, I don't like SA8, E se você tem um freguês, um cliente que diz, eu não gosto de SA8, give them their money back and find a customer that does like SA8. reembolsa o dinheiro dele, ache um que gosta. And if you sponsor a distributor that says, I don't like those tapes, E se você patrocina um distribuidor que diz, eu não gosto das fitas, sponsor one who does. patrocina um que gosta.
Don't waste your time. Não desperdice seu tempo. I don't make the rules. Eu não faço as regras, I just observe them. eu simplesmente observo as I don't see any regras. diamonds that don't come from conventions. Eu não conheço diamante nenhum que não foi às I convenções. don't know any diamonds that don't listen to tapes. Eu não conheço diamante nenhum que não ouviu as fitas. I don't know any diamonds that don't read books. Eu não conheço diamante nenhum que não lê os livros. So why are we talking about it? Então por que a gente vai gastar tempo conversando a respeito disso? Find out what you have to do to be successful, Descubra o que você tem que fazer para ter sucesso and let's do it. e vamos fazer. It's an unbelievable life. É uma vida inacreditável. I like to tell my people that your product is not your product. Eu gosto de dizer para o meu pessoal que, primeiro, o produto seu não é o produto. And your problem is not your problem. E o seu problema não é o problema. And I like to tell them your goal is not your goal. E eu gosto de dizer para eles também que o seu objetivo não é o objetivo. I don't know if that translates. Eu não sei se isso traduz muito bem. Of course you want a new car. É claro que você quer um carro novo. Of course you want a lot of money. É claro que você quer um monte de dinheiro. Of course you want a house and travel. É claro que você quer uma casa e viajar pelo mundo. But that's not your real goal. Mas não é esse realmente o seu objetivo. Your real goal is not to acquire. O seu objetivo não é realmente Your real obter coisas. Your real goal is to become. Não é obter coisas, o seu objetivo real é tornar-se. To become the kind of person that is deserving to be followed. Tornar-se o tipo de pessoa que merece ser seguido. To become the kind of person that knows how to handle the money when you get it. Tornar-se o tipo de pessoa que sabe como tomar conta daquele dinheiro sem se estragar quando você tivê-lo. Become a better dreamer. Torne-se um sonhador melhor. Become a better husband and a better wife. Torne-se um marido ou uma esposa melhor. Become a better father and a better child. Torne-se um pai melhor ou um filho melhor. Become a better teacher. Seja um professor melhor, if you're a teacher. se você é um professor. Or a better engineer if you're an engineer. Ou um engenheiro melhor, se você é um engenheiro. Or a better student. Ou um estudante melhor. Become better. Torne-se melhor. Improve, change, grow. Melhore, mude, transforme-se, cresça. And then money will be the least of your problems. E daí dinheiro vai ser a última das suas preocupações. We have the cars. Nós temos os carros. We have the houses. Nós temos as residências. We have a private chef that cooks dinner every night. Nós temos um chefe treinado a contrato na nossa casa, todo dia cozinhando para nós. We already travel all over the world. Nós já viajamos pelo mundo inteiro. But what I'm most thankful for, mas as coisas pelas quais eu sou realmente grato, is not what I have, but what I have become. Não são as coisas que eu tenho, mas a pessoa que eu me tornei. You can take it all away and I'd get it again. Se você tirasse todas as coisas de mim, eu conseguiria elas de volta. That's how you must think. É dessa maneira que você tem que pensar. If you feel a heavy burden, se você sente uma carga pesada em você, if you're frustrated and you're struggling, se você está frustrado com a luta, don't pray for a lighter load. Não fique aí rezando por uma carga mais leve. Pray for stronger legs and a stronger back. Reze para pernas e costas mais fortes. Carry the load. Carregue a sua carga. People are watching you. As pessoas estão observando vocês. They're following you. Eles estão seguindo vocês. Let me finish with a story. Deixa eu terminar com uma história para vocês. In a city in California called Monterey. Tem uma cidade na Califórnia que se chama Monterey. For many years, the pelican birds would fish off the coast of Monterey. Por muitos anos, os pelicanos, esses pássaros da costa, se alimentavam dos peixes na baía. You know how they dive in the water and get the fish and come out? Sabe como eles mergulham na água, pegam um peixe e saem? Well, the tuna industry was headquartered in Monterey, California. Mas acontece que a indústria de pesca de atum estava na Califórnia. And the tuna boats would go out and get their fish and come back into port every night. E a sede era em Monterrey e os navios de pesca saíam todo dia à pesca de atum e retornavam com as redes cheias. There would be a lot of things spill off the back of the boat. E é claro que caía muito peixe para fora do barco. So over a period of years, the pelicans learned they could just get the fish off the back of the tuna boats
they didn't need to fish like they did E before. por um tempo, alguns anos, os pelicanos aprenderam que eles não precisavam pescar mais. Simplesmente pegavam o peixe que caía fora do navio. Then there was a crisis in the tuna industry and they stopped it. Daí houve uma crise na indústria de pesca de atum e eles pararam de fazer as pescas lá em Monterrey. I don't remember what happened. I think they were catching dolphins in the nets or something. Eu não lembro bem o que aconteceu. Acho que foi uma proibição porque eles estavam matando golfinhos também. But all of a sudden, no tuna boats in Monterrey. Mas de repente não tinha mais navios de pesca de atum em Monterrey. And then people began to notice the pelicans were dying. E daí as pessoas começaram a notar que os pelicanos estavam morrendo. They couldn't figure out why all the pelicans were dying. E ninguém no começo conseguia entender por que os pelicanos estavam morrendo. Finally, somebody realized what was happening. Finalmente alguém pesquisou e entendeu o que estava acontecendo. They no longer knew how to fish. Os pelicanos não sabiam mais como pescar. They'd been getting the tuna from the back of the boats for so long, they did not know how to fish. Eles estavam por tanto tempo obtendo o peixe deles que caía fora dos barcos, eles não sabiam mais como pescar por si próprios. So they were starving. E eles estavam então passando fome, They were dying of starvation. eles estavam morrendo de fome. A very clever person thought of an idea. E uma pessoa muito esperta teve uma ideia para resolver isso. There were also pelicans in Florida, Na Flórida, na costa da Flórida, viviam pelicanos também. and they still knew how to fish. E aqueles pelicanos ainda sabiam como pescar. So they went to Florida and got some pelicans, Então eles foram lá, caçaram alguns pelicanos da Flórida and they imported them to Monterey, California, e os importaram para Monterrey. and they released them into the coastline. E daí eles deram liberdade a esses pelicanos In a relatively short period of time, e num tempo relativamente curto, the pelicans in California stopped dying. os pelicanos da Califórnia pararam de morrer de fome. They were learning how to fish by watching their friends from Florida, Eles estavam aprendendo de novo como pescar, observando os amigos deles da Flórida. and they saved the pelicans in California. E assim que os pelicanos da Califórnia foram salvos. They taught them how to fish. E esses amigos os tinham ensinado como pescar. I believe Brazil is no different than many countries around the world. E eu acredito que o Brasil não é diferente de muitos outros países ao redor do mundo. Indonesia has had many years of poverty. A Indonésia, por exemplo, teve anos e anos de pobreza. Many people in Indonesia do not know how to dream. Muitas pessoas na Indonésia não tinham a menor ideia como sonhar. Hungarians and Poles and Czechs under communism had forgotten how to dream. Pessoas da Polônia, da Hungria, da República Tcheca, por causa do tempo todo sob o comunismo, tinham esquecido como sonhar. And many people in Brazil had forgotten how to dream. E muitas pessoas no Brasil tinham se esquecido como sonhar. They lost the belief in their country, Eles perderam a crença que eles tinham no seu próprio país, in their government, in their economy. a crença que eles tinham no seu governo ou na economia. They weren't dreaming of Brazil leading the world. Eles não estavam mais sonhando sobre o Brasil ser um líder no mundo. They just got comfortable with Brazil not being a world leader. Eles começaram a se acomodar com a ideia do Brasil não ser um país líder. And then some pelicans started to come in from Florida. E daí uns pelicanos começaram a chegar aqui da Flórida, Pelicans named Foley pelicanos chamados Foley and many others. e muitos outros. We brought some pelicans from Australia, Trouxemos uns pelicanos da Austrália, from San Diego, lá de San Diego, na all Califórnia, over the world. do mundo inteiro. And you learned how to dream. E agora vocês estão ensinando seus amigos da Chile. Argentina e do Chile. And you're going to teach them in China, E vocês vão ensiná-los na China, because you are now teaching pelicans. porque agora vocês são professores pelicanos. The students have become the teachers. Os estudantes tornaram-se os professores. You have many more people to teach. Vocês têm muito mais pessoas que precisam do seu ensinamento. There's a lot of people not here today. Tem muitas pessoas aqui hoje. We need to bring them here next time. Tem muitas pessoas que não estão aqui hoje. Nós precisamos trazê-los na próxima vez. If I was a dreamer, Se eu fosse um sonhador, all I would need is 10 minutes in this place, tudo que eu precisaria seria 10 minutos dentro dessa sala aqui hoje. and I would know I have come home. E eu saberia que eu tinha chegado de volta ao meu lar. There's still time to bring somebody here tomorrow, Ainda há tempo, gente, para trazer mais pessoas or amanhã Sunday. ou domingo. 10 minutes is enough. 10 minutos aqui dentro é o suficiente. One speaker.
Um palestrante só. Oh, look around the room. Só uma olhada nesse salão todo aqui. And you may have found another one. E você pode ter despertado mais um. Saved another dream. E salvo mais um sonho. What an adventure we have together. Que aventura que nós vamos ter juntos. We'll be doing this all over Brazil. Nós vamos fazer isso aqui no Brasil inteiro. And I look forward to the day when I can invite many of you as diamonds to speak for my groups all over the world. E eu já estou antevendo o dia em que eu vou convidar muitos de vocês diamantes para falar para o meu grupo em outros cantos do mundo. They need to know you. You're wonderful. Eles precisam conhecer vocês. Vocês são maravilhosos. I thank you. Eu agradeço vocês. I love you. You're the best. Eu adoro, amo vocês. Vocês são os melhores. Este é o final do programa.